Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É, Hoje, como atividade da monitoria, eu vou estar falando sobre divisões celulares, né? As divisões celulares são muito importantes, né, para os processos, né, de reprodução, né, tanto em animais como em plantas. E em plantas, as divisões mitóticas estão relacionadas com a reprodução assexuada, né, na qual a planta possui, né, vai possuir células idênticas, né, àquela que doou um órgão vegetativo, ou já na meiose, né, está relacionado mais com tá relacionado, né, com a reprodução sexuada, né, e que é de grande importância, né, para a genética, né, na agropecuária, tanto para animais como plantas, e por gerar recombinação, né, gerar variabilidade genética, né, assim como a mutação gera variabilidade, e principalmente pelo fenômeno, né, que ocorre, né, em das etapas da meiose, que é o processo de crossing over, né? Esse processo de crossing over vai gerar o máximo de variabilidade genética. E, sendo assim, a gente vai estar resolvendo, né, é, esses exercícios que o professor Sami enviou aqui para a gente resolver. A primeira questão diz que o milho ele possui um gene mutante recessivo denominado braquítico 2, B-R2, o qual reduz o porte das plantas. Se uma planta de porte baixo é polinizada por uma de porte normal, homozigota para o gene dominante do loco B-R2, indique as constituições genéticas dos seguintes núcleos: núcleos espermáticos do grão de pólen do genitor masculino, núcleos gaméticos do grão de pólen do genitor masculino, núcleos polares do saco embrionário do genitor feminino, oosfera de saco embrionário do genitor feminino, núcleo inicial do endosperma da semente, núcleo inicial do embrião. E a outra pergunta diz que em milho o gene S1-uzinho determina de semente lisa, sendo dominante sobre S1-uzinho, o qual condiciona a semente enrugada. O gene Bzinho-R1 é recessivo e determina planta baixa, enquanto o Bzinho-R1 condiciona a planta de altura normal. Com base nessas informações, responda se o genótipo do endosperma de uma semente é S1-uzinho, 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 Bzinho, R, Bzinho, R, Bzinho, R, quais eram as constituições da oosfera e do núcleo espermático? Quais os fenótipos da semente e da planta adulta derivada dessa semente? Se o genótipo do embrião é S1-uzinho, S1-uzinho, Bzão, R1, Bzinho, R1, quais as possíveis constituições da oosfera e do núcleo gamético? Em relação ao item anterior, se os genitores são homozigotos contrastantes, quais as suas possíveis constituições genotípicas? E a gente vai estar realizando, fazendo a resolução dessas questões, né? Na primeira lá, no primeiro ponto, pede a constituição genética, né, do núcleo espermático do grão de pólen do genitor masculino. O genitor masculino aqui, na questão diz que a planta de porte normal, né, com os alelos dominantes Bzão R2, vai polinizar a planta de porte baixo, né, que possui genes recessivos. É, para entender aqui a constituição genética do núcleo espermático, a gente precisa entender, né, o processo, ter em mente, na verdade, o processo de formação do grão de pólen lá, que é a microsporogênese, né? Na microsporogênese, a célula-mãe, que vai estar lá na antera, né, da inflorescência da planta de milho de porte normal aqui, e lá nessa antera vai ocorrer, então, a partir dessa célula-mãe, do saco, que vai estar no saco polínico, mais especificamente, vai originar, por meiose, né, essa célula-mãe vai originar 4 células haploides, né, 2N. Ou seja, aqui,
considerando que a planta de milho, né, que possui 20 cromossomos, sabe-se, né, que o milho possui 20 cromossomos, né, é o cariótipo do milho, 20 cromossomos, e então essa célula mãe, ela vai possuir carga genética diploide, né, terá cromossomos duplicados, 2N, né, e como aqui o pai, que é o genitor masculino, ele possui alelos dominantes, todos os dois alelos, fala que é homozigoto, né? Que ele é homozigoto, né? Dominante. Então, ele possui os dois genes dominante, né? É, então, vai ocorrer meiose, né? Nessa célula mãe, e as células provenientes dessa meiose, né, as 4 células provenientes dessa meiose, vai conter a metade da carga genética dessa planta mãe, dessa célula mãe. A célula mãe possui 20 cromossomos e um desses cromossomos com os dois alelos dominantes vai passar somente uma, né? Um dessas cromáticas, né, que depois vai ser dominado de cromossomo, né? E então cada célula haploide vai possuir, né, a metade da carga genética, que será 10 cromossomos, e um desses 10 cromossomos será esse, né, esse cromossomo que vai possuir o alelo, né, Bzão R2, que vai condicionar, né, plantas de porte normal. Aí, para poder determinar a carga genética do núcleo espermático, o que acontece? As células haploides, para transformar no grão de pólen, elas sofrem mitoses nos núcleos, endomitoses, no qual um núcleo vai virar 2 e vai virar 3 núcleos, sendo 2 desses núcleos espermáticos, né? E, portanto, esses 3 núcleos possuem cargas idênticas, né? Foram originados por mitose aqui, endomitoses, e terão a mesma carga genética, né? 10 cromossomos, né? Que é a metade aqui, e cada um deles terão a o cromossomo, né? O primeiro cromossomo no milho que condiciona essa característica de porte, né? O gene braquítico, né? Que no caso aqui, como é dominante, será normal, né? Então, os dois núcleos espermáticos vai possuir carga N, né? 10 cromossomos haploides, sendo um que possuirá o gene dominante para o loco de porte da planta, né, normal, o Bzão R2. Pergunta também qual que é a constituição genética do núcleo vegetativo do grão de pólen do genitor masculino. O que acontece? A carga genética vai ser idêntica, né? Todos os núcleos aqui, os núcleos vegetativos, os dois núcleos espermáticos e o núcleo vegetativo possuem a mesma carga genética, 10 cromossomos, né? A metade lá da célula mãe, e um cromossomos que possui a característica lá dominante, né? No caso aqui. Porém, esse núcleo vegetativo, ele não vai expressar, né, essa característica de porte da planta, porque esse núcleo vegetativo, quando esse grão de pólen ele chega no estigma, o núcleo vegetativo ele vai expressar os genes, né, para poder formar aqui os genes, proteínas, por isso que todo aquele processo lá de replicação, de produção de proteína é importante, né, para todos os processos, né? Portanto, aqui os genes vai expressar, vai formar esse tubo polínico, né? Esse tubo polínico vai dar passagem até chegar no óvulo, até na micrópula, e esse núcleo vegetativo só vai servir para essa finalidade, constituir o tubo polínico, e depois ele degenera e vai ser insignificante, né, nos outros processos. Portanto, o núcleo vegetativo também possuirá a mesma carga genética do núcleo espermático, ou seja, 10 cromossomos haploides, porém ele será responsável somente pelo processo de formação do tubo polínico e ele se degenera.
Pergunta também a carga genética dos núcleos polares do saco embrionário genitor feminino. Para entender aqui a constituição genética dos núcleos polares, a gente precisa ter em mente também a formação do saco embrionário, né? Onde vai conter os núcleos polares. A formação do saco embrionário, né, é obtida, né, através do processo denominado megasporogênese, né, onde a célula-mãe, que no caso aqui do milho, a célula-mãe possui 20 cromossomos, né? Aqui, ao contrário lá da microsporogênese, né? Aqui a célula-mãe, ela possui o porte braquítico, que ela está sendo polinizada, né? Então a planta mãe, né, que é o genitor feminino, ela possui os dois genes lá no loco da característica braquítico. Essa planta ela possui os dois alelos recessivos, né, o que vai condicionar o porte braquítico. Da mesma forma, né, que ocorreu na meiose, na microsporogênese, ocorre aqui também. Esse núcleo, essa célula diploide vai originar 4 células haploides com a metade da carga genética. Porém, aqui a diferença é que um dos 10 cromossomos que vai ter na célula, né, que tinha 20 aqui, cada célula vai ter 10 cromossomos, um desses 10 cromossomos vai possuir carga genética, vai possuir um alelo recessivo, né, não um dominante, como foi no caso da microsporogênese lá. Ocorre aqui de restar só uma dessas células, as três células aqui formadas através da meiose vai se degenerar aqui e vai restar somente uma célula com um núcleo haploide, né, com carga genética N, 10 cromossomos. Vai ocorrer 3 mitoses sucessivas e um núcleo vai originar 2 núcleos, 2 vai originar 4 núcleos, 4 núcleos vai originar 8 núcleos, dando origem então ao saco embrionário. Como foi originado por mitose, todas essas 8 células ou núcleos vão possuir carga genética idêntica. Portanto, os núcleos polares, né, vão possuir, né, carga genética de 10 cromossomos haploides, tendo um desses cromossomos dentro né, um desses cromossomos em cada núcleo vai ter o gene recessivo Bzinho-R2, né, para o porte baixo. Pergunta também qual a constituição da osfera, né, do saco embrionário genitor feminino. É o mesmo caso, né, dos núcleos polares. Todas essas 8 células possuem cargas idênticas. Então, na osfera vai também ter 10 cromossomos, carga N, 10 cromossomos haploides, e gene recessivo no primeiro cromossomo Bzinho-R2, para o porte baixo. Pergunta o núcleo inicial do endosperma da semente, né? Qual que é a constituição genética, né? O núcleo, o endosperma, ele é originado através da fusão dos 2 núcleos polares. Esses 2 núcleos eles se fundem e na dupla fertilização ocorre que o núcleo espermático se funde com esses 2 núcleos também, originando uma célula 3N com 3, né? Esse núcleo aqui, os 2 núcleos da planta mãe de porte baixo, mais um núcleo lá do pólen do milho de porte normal. E vai originar, então, esse mesocisto aqui, que vai dar origem ao endosperma da semente. Portanto, a resposta vai ser que a carga genética inicial desse endosperma vai ser triploide, né? 3N, 30 cromossomos, na N é 10, 3 vezes 10, 30 cromossomos. Constituição genotípica para o lóculo da característica porte da planta vai ser
Bzinho R2 aqui de um núcleo, Bzinho R2 do outro núcleo e o Bzão R2 da planta normal, né, que é provinda lá do grão de pólen, do núcleo espermático aqui, do grão de pólen. Perguntar a carga genética do núcleo inicial do embrião. O embrião, ele é originado a partir da fusão, na dupla fertilização, né, de um núcleo espermático que fecunda a célula ovo, né, que é a oosfera. N mais N vai originar um indivíduo zigoto, 2N, né? Esse zigoto 2N que vai gerar a planta, né, inteira. E através de mitoses, né, sucessivas, vai originar é, todas as células, né, esse cromossomo homólogo, né, todas as células, esse zigoto vai possuir células diploide, né, cromossomo homólogo duplicado. E pelo fenômeno, né, de totipotência que as células possuem, esse zigoto vai originar a planta inteira, né? Cada célula vai se diferenciar por um determinado tecido, né? E vai estar dando origem à planta inteira, né? E essa planta de milho ela terá porte normal, não vai ser raquítica não, braquítica não, porque o gene dominante está aqui, mesmo tendo o gene para porte baixo aqui, o gene dominante ele se sobressai ao gene recessivo, né? Por isso fala dominante, ele domina aqui é, a situação. E a outra pergunta fala que em milho, o gene S1-zinho determina a semente lisa, sendo dominante sobre S1-zinho, o qual condiciona a semente enrugada. E o gene Bzinho R1 é recessivo e determina planta baixa, enquanto Bzão R1 condiciona planta de altura normal. Com base nessa informação, responda se o genótipo do endosperma da semente é S1-zinho, S1-zinho, S1-zinho e Bzinho, Bzinho R, Bzinho R, Bzinho R, quais eram as constituições da oosfera e do núcleo espermático? O endosperma, que fala do endosperma e oosfera. O endosperma, ele é originado, não da oosfera, ele é originado, né, uma célula 3N, mas é um N do núcleo espermático, e os outros Ns, né, N mais N, são dos núcleos polares, né? Porém, a constituição genética dos núcleos polares é igual à da oosfera. Portanto, nesse caso, a oosfera vai possuir constituição genética idêntica aos núcleos espermáticos. No caso aqui, ó, como é duas características, os dois núcleos, os dois alelos aqui iguais, tá vendo? Dois alelos iguais, são uzinho, são lá dos núcleos polares. E o único aqui que é diferente, que é o Sinho, uzinho, né? Que é do núcleo espermático. Então, o núcleo espermático um dos núcleos espermáticos vai fornecer S1-zinho, Bzinho, R1 para outra característica, né? Aqui é a característica da semente e aqui é a característica do porte. Considerando que essas duas características, os alelos, né, responsáveis por expressar essa característica estejam no mesmo cromossomo, seria como isso aqui, ó, como essa imagem. A, aqui o alelo da característica da semente lisa nessa posição e a característica do porte nessa posição. Então, é como se fosse um núcleo polar tivesse essa constituição aqui, tivesse fornecendo esse cromossomo, o outro esse cromossomo, e o núcleo espermático esse cromossomo aqui, S1-zinho, Bzinho, Rzinho. São uzinho, todos os três aqui, ó,
fornecem característica recessiva. E os dois núcleos polares fornecem característica dominante e o núcleo espermático fornece uma característica aqui recessiva. Portanto, né, a constituição genética dos núcleos polares, que é igual ao da osfera, serão terá constituição genética SU, Sãozinho, Bzinho, Rzinho, né, como aqui, né, 10 cromossomos haploides também. Pergunta também quais os fenótipos da semente e da planta adulta derivada dessa semente. Bom, a planta adulta e a semente ela é originada da oosfera mais o núcleo espermático. Então, se a oosfera ela possui essa carga genética, Sãozinho, Bzinho, Rzinho, mais o núcleo espermático que possui Sinho, Uzinho, Bzinho, Rzinho, né, que é no caso aqui, ó, irá formar um embrião da semente 2N com a seguinte característica, né? O embrião ele vai ser diploide, né? E vai possuir aqui São Uzinho, Bzinho, Rzinho da oosfera e Sinho, Uzinho, Bzinho, Rzinho do núcleo espermático, como se fosse isso aqui, ó. Um da osfera, um cromossomo da osfera, outro cromossomo do núcleo espermático. E vai originar essa constituição genética. E a planta adulta terá o fenótipo de semente lisa e porte baixo, né? Porque aqui, como é o caso lá da questão da totipotência, né? Esse embrião ele vai originar a planta inteira com todas essas características aqui idênticas, né? Todas as células vão conter esse cromossomo aqui com essas características, né? Portanto, vai dar origem à semente lisa e porte baixo, porque que o alelo é dominante, né? Sobre o alelo da semente lisa, né? Que é São Uzinho, ele determina semente lisa, e o Bzinho, Rzinho, determina planta de porte baixo, né? Se ele está em homozigose, ele vai expressar a característica. E aqui pergunta se o genótipo do embrião fosse esse, né? O genótipo do embrião fosse Sãozinho, Sinhozinho, Bzão, Rzinho, Bzinho, Rzinho, quais as possíveis constituições da oosfera e do núcleo gamético? Então, para formar esse indivíduo, né, com essa característica, São Uzinho nenhuma cromática, Sim Uzinho em outra cromática, e Bzão Rzinho em uma cromática e Bzinho Rzinho na outra, necessariamente a oosfera, as possibilidades são essas quatro. Agora, quando a oosfera tiver São Uzinho, Bzão Rzinho, necessariamente o núcleo gamético terá de ter Sinhozinho, Bzinho, Rzinho, porque ele vai dar a característica que Sãozinho, Sãozinho, Sinhozinho, Bzão, Rzinho, que Bzinho, Rzinho. Pode também ser o caso da oosfera ter Sinhozinho, né, um recessivo, e ser dominante para a característica do porte, Bzão, Rzinho, só que no núcleo gamético terá, né, de ter Sãozinho dominante e para a característica de porte ser recessivo, para poder formar esse indivíduo aqui, esse embrião, que contém esse cromossomo. Aqui também, né, pode ser São Uzinho, Bzinho, Rzinho, ou Sinho, Uzinho, Bzão, Rzinho, ou Sinho, Uzinho, Bzinho, Rzinho, e São Uzinho, Bzão, Rzinho. Assim, todas essas combinações vão originar esse embrião aqui.
Pergunta, em relação ao item anterior, se os genitores são homozigotos contrastantes, quais as suas possíveis constituições genotípicas? Primeiro, ele, para ser homozigoto, né, ele teria de ter todas as duas características em homozigose. Em homozigose, ou seja, pode ser recessivo, né, tipo que é sim uzinho, é sim uzinho, ou pode ser dominante, usão, são uzinho, são uzinho, né, é dominante também, e é, da mesma forma para a característica do poste, né, do poste da planta, pode ter os dois genes idênticos, ou os dois dominantes ou os dois recessivos. Se fosse Bzão, Rzinho, Bzinho, Rzinho, seria um heterozigoto, né? Então não é o caso. E também tem que ser contrastante, os parentais têm que ser contrastantes, né? Os genitores são contrastantes. Para eles ser contrastantes, quer dizer que quando um for recessivo, o outro tem que ser dominante. Quando um for dominante, o outro tem que ser recessivo. Isso que no caso aqui vai ser contrastante, né? Então, se o genitor masculino 2N tiver a carga genética São Uzinho, São Uzinho, Bzão, Rzinho, Bzão, Rzinho, necessariamente o genitor feminino, para ser contrastante, teria de ter aqui S1, Uzinho, S1, Uzinho, Bzinho, Rzinho, Bzinho, Rzinho, né? Assim ele vai ser contrastante para ambos os locos, né? Aqui o loco da característica de porte e o loco da característica de semente, né? E assim sucessivamente aqui, tendo essas quatro possibilidades. Sempre que um for recessivo, né, homozigoto recessivo, o outro deve ser homozigoto dominante. Nesse loco é homozigoto recessivo, aqui é homozigoto dominante. Nesse loco aqui é homozigoto dominante, aqui tem que ser homozigoto recessivo. Homozigoto recessivo, aqui tem que ser homozigoto dominante. E essas são as possibilidades. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado aí no entendimento, né, seus. E qualquer coisa eu estou à disposição para poder esclarecer algum detalhe que, não sei, talvez eu deixei passar. E no mais eu agradeço. Um abraço a todos e muito obrigado.